Bom dia a todos, amém? Vou pedir para que você já comece a se acomodar, tomar os seus lugares. Hoje nós praticamente estamos encerrando nossos 3 dias de festividade e foi muito bacana, né? Nós estamos aqui desde sexta-feira e eu fico assim muito grato, né, pela presença de todos que compareceram nesses dias, né? Hoje, infelizmente, não temos tantas pessoas, né? Talvez o tempo, né? Mas como diz a palavra do Senhor, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estarei no meio de vós, né? Então o Senhor Jesus está aqui, a unção vai estar sobre nossas vidas e eu creio que vai ser uma manhã fantástica também no sobrenatural de Deus para nós, amém? Eu gostaria só de dar aqui as saudações aos nossos convidados, né? Dérica, que é ministra de louvor, da ADVEC, que é a igreja do Pastor Silas Malafaia aqui em São Paulo, ela congrega aqui em São Paulo. Está aqui conosco também Caio, músico, Marina e Karen, né? Então eles estão aqui conosco hoje. A Dérica vai fazer o louvor, vai ministrar o louvor aqui nesta manhã, amém? Eu vou pedir para que todos fiquem de pé, para que nós estejamos orando e abrindo o culto desta manhã, amém? Glória a Deus, vamos orar. Senhor amado, Deus querido, neste momento, ó Pai, nós queremos nos prostrar diante de Ti, Senhor, colocar nossas vidas no Teu altar, Senhor, pedir a Tua bênção, Pai, sobre cada um aqui nesta manhã, Pai, que nós possamos sentir, Senhor, a Tua presença de uma forma sobrenatural aqui neste lugar, Deus, que nós possamos realmente, Senhor, estar aqui unidos, Pai, como um só corpo, Deus, cultuando o Teu santo e poderoso nome neste lugar, porque é para isso que estamos aqui, Senhor. Estamos aqui para prestar cultos a Ti. É para Ti que nós devemos, Senhor, nos reverenciar e nos dedicarmos, Senhor, nesta manhã, Pai. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por esses 3 dias, muito obrigado por esta nova fase que o Senhor está nos dando, Senhor. Eu peço a Tua bênção sobre nossas vidas, a Tua bênção também sobre a vida de cada um que nos visita aqui nesta manhã, Senhor, e a cada lar aqui representado. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos então passar para o louvor, amém? Vou deixar aqui agora vocês com a Dérica. Amém. Obrigada, pastor. Graça e paz, irmãos. Que manhã maravilhosa na presença de Jesus. Gente, não tem coisa mais vibrante do que você levantar no domingo cedo, igual todos os dias da semana, porém você não vai trabalhar. Você não vai levar o filho na escola. Vai ou não vai? O que você veio fazer? Eu vim adorar Jesus, Rei da minha vida, Senhor da minha vida. E que prazer estar nessa casa de oração novinha em folha, para receber famílias, para restaurar gente, para salvar pessoas, para libertar pessoas, pelo poder do nome de Jesus. O Evangelho do Reino chegando em São Bernardo com mais uma igreja, cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Você está feliz, de verdade, dá aquele sorriso. Fala, bom dia, Jesus. Manda beijo assim, ô Senhor maravilhoso. Aplauda Jesus maravilhosamente, porque Ele é bom. A sua bondade, misericórdia dura para sempre. Dura para sempre. Aleluia. Vou cantar essa canção com você, e você conhece, eu tenho certeza, que foi para te adorar que eu nasci. Fala assim, para te adorar, Senhor, eu nasci. Para te adorar, Senhor, essa igreja nasceu. Eu nasci para te adorar. Para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Para te adorar, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, foi que eu, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar
onde flui o amor, onde flui o teu amor. Para te adorar mais uma vez, para te adorar. Levante as duas mãos lá em cima e exalte a Jesus de verdade. Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Senhor, queremos levantar as nossas mãos e bendizer o teu santo nome, porque tu és digno de louvor, de adoração, de exaltação, Senhor. Aleluia. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar, nesse lugar de cura, de vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da... Nós adoramos aquele que faz. Aqui, ó. Adoramos Deus, nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos vento seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós somos teus ministros, não negue-nos teu fogo. Nós somos teus ministros, queremos queimar, nós somos teus ministros, não negue-nos teu fogo. Quero saber algo do seu coração, querido. Deus tem colocado essa igreja aqui em São Bernardo, e Deus quer levantar ministros cheios do fogo do Espírito de Deus, como tochas acesas. Que dentro da sua casa sejamos tochas acesas. Que aqui em São Bernardo sejamos tochas acesas, trazendo a luz, trazendo a presença de Deus, trazendo a graça de Deus. Não o evangelho medíocre, mas o evangelho do reino de Deus, trazendo a graça, a alegria do Espírito de Deus. Diga, nós somos seus ministros, nós somos teus ministros. Não negues o teu fogo, nós somos teus ministros. Queremos queimar, nós somos teus ministros. Não negues o teu fogo, aleluia. Nós somos teus ministros. Uma coisa, aleluia. Uma coisa vou... Deixa eu ficar, Senhor, nesse lugar todos os dias. Vou pedir nesse lugar todos os dias. Nós somos a tua casa, nós somos a tua igreja, somos a habitação do Espírito Santo de Deus, somos a habitação do fogo de Deus. Por isso adoramos com verdade, com vontade, diante daquele que nos ama. Será que você pode levantar a mão comigo? Fala, Senhor, usa-me, meu Deus. Usa-me, Senhor, nessa geração. Usa-me na minha casa, usa na minha família. E eu creio que esse é um tempo de mudança e de vida. Só que a diferença é a seguinte: quando nós estamos cheios de Deus, aonde quer que estejamos, o Senhor nos enche, e a gente vai transbordando. Eu quero convidar você a cantar assim, ó.
Buscar a Ele de todo o seu coração. Buscar a Ele de todo o seu coração. Buscar a Ele de todo o seu coração. Sim, Senhor, eu quero mais de Ti. Quero mais. Ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo que mais quero é Te ver. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. A Tua glória, Senhor. Tudo que mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa. Quero ir mais fundo, cante, vai. Quero ir mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, diante da Tua presença. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Oh, aleluia. Tudo que mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Nasci pra Te adorar, nasci pra Te adorar, Senhor. Nasci pra Te adorar, nasci pra Te adorar, Senhor. Oh, Senhor, nós Te louvamos nessa manhã, porque Tu és o dono da nossa vida. Tu és o dono da nossa canção. Tu és o dono da nossa alma, do nosso espírito, da nossa casa. Em nome de Jesus, louvamos ao Teu nome, engrandecemos o Teu nome, porque Tu és bom. Lindo, lindo Tu és, Senhor. Lindo, lindo Tu és, Senhor. Lindo, lindo, lindo. Glória, glória eu Te dou. Jesus, 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 Tu és lindo, 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 lindo és. Glórias, glórias eu Te dou. Jesus, Jesus, Tu és lindo. Levanta tua mão e diga: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória
Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, glória. Jesus, lindo. Oh, aleluia. Mostra a tua grandeza. Me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, oh Deus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, tu és lindo, Deus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Exalte o nome de Jesus, glorifique a Ele, aplaude a Ele de todo o seu coração. Ele é maravilhoso, glória a Jesus. Aleluia, aleluia, glórias ao teu nome, Jesus. Meus irmãos, eu quero te apresentar o Caio, líder de jovens no Ministério MCVE, veio com a sua noiva Marina, e eu vim com a Karen. E eu quero apresentar uma canção do meu CD novo para vocês. Pode sentar um minutinho. Você vai continuar adorando comigo. Só mais 5 minutos. Se você não me conhece, eu sou Dérica. Amiga, quase filha espiritual da apóstola Vera Comino. Que eu amo muito. Como eu amo a pastora. Como eu amo demais, viu? E vocês foram presente de Deus para a minha vida. Apóstolo Gustavo. Nossa, no momento em que eu passei uma luta muito grande na minha vida, a apóstola Vera veio com uma palavra de bálsamo, e só de ouvir a voz dela no WhatsApp já é uma graça de Deus para a minha vida. E eu louvo a Jesus por esse ministério, que de alguma forma já tem sido tão bênção para mim. É uma honra servi-lo também, que eu já tenho feito as camisas do Kingdom Generation, tá certo? Tá certo, né? Kingdom Generation por 2 anos. E é uma honra. No próximo ano, em nome de Jesus, eu estarei lá no Japão. Não sei onde vai ser, né, apóstolo? Pelo amor de Deus, igreja, concorda comigo? Diga amém! Aleluia! E esse último CD chama Sustentado pela Graça. E essa canção é Dá-me Tua Graça. Deus permitiu que minha mãe tivesse câncer durante 2 anos. E eu estive cuidando da minha mãe nesses 2 anos. E nesses 2 anos Deus me deu canções que geraram esse CD, Sustentados pela Graça. E no dia que Deus levou a minha mãe, quando Ele me visitou naquela sala, e eu estava chorando muito, Deus, eu estou quebrada, arrebentada. Minha mãe era minha mentora espiritual, mulher de Deus. E eu comecei a cantar assim, ó. Dá-me Tua graça, dá-me Tua força, me carregue no colo, me ajude a caminhar. Tua graça, dá-me Tua força, ó Deus, junta os pedaços e me refaz. Deus disse assim comigo, ó. Às vezes é preciso passar pela dor, às vezes é preciso passar aflições. Tem de bom ânimo porque eu venci, você também vencerá. Às vezes é preciso passar pelo vale,
Às vezes é preciso passar enfermidades. Tem de bom ânimo, porque eu venci. Você também vencerá. E eu fiz essa oração com Jesus. Ó Pai, passa de mim esse cálice, ó Pai. Tira de mim este fardo, meu Pai. As aflições da minha alma, mas Pai, faça a tua vontade, faça a tua vontade. Cante comigo, dá-me tua graça. Dá-me tua graça, dá-me tua força. Me carregue no colo, me ajude a caminhar. Tua graça, dá-me tua força, ó Deus. Junta os pedaços e me refaz. No monte da oração, no monte da oração eu clamo por socorro. No monte da oração eu clamo por milagre. No monte da oração eu clamo pela cura. No monte da oração eu clamo por vitória. No monte da oração clamo por socorro, clamo por milagre. Me ajuda, me ajuda. Dá-me tua graça, dá-me tua força. Me carregue no colo, Senhor, me carregue no colo. Me ajude a caminhar. Tua graça, dá-me tua força, ó Deus. Junta os pedaços e me refaz. Dá-me tua graça, cante. Dá-me tua força. Me carregue no colo, me carregue no colo. Me ajude a caminhar. Tua graça, dá-me tua força, ó Deus. Junta os pedaços e me refaz. Senhor, refaça a sua casa, refaça os seus sonhos, refaça o seu coração quebrado, talvez as frustrações, mas faça de você um vaso novo, transformando as nossas vidas, restaurando famílias, casamentos, restaurando sonhos e vidas em nome de Jesus, porque Ele junta os pedaços, junta os pedaços, junta os pedaços, junta os pedaços da minha alma, junta os pedaços da minha casa, junta os pedaços e me refaz em ti, Deus, em ti, Deus, em ti. Louva Jesus comigo, aplauda o Senhor, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus, glória, glória, glória a Deus. Obrigada, pastor Haroldo, pela honra de subir nesse púlpito abençoado e louvar Jesus com essa igreja linda e maravilhosa. Ai, se você me achou bem com essa blusa de tule, meninas, eu trouxe algumas blusas para eu vender. Tem algumas coisas da coleção da Eichla, que eu faço também, da Fernanda Brum. Tem algumas blusas bonitas para vocês, tá bom? Que Deus abençoe, apóstolo. Obrigada mais uma vez, Deus abençoe. Obrigada, Caio. Como é bom louvar ao Senhor, verdade? Feche seus olhos uma vez mais. Pai, nós te adoramos, Senhor, uma vez mais, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor amado, por essa graça maravilhosa. Pai, nós só temos que te agradecer, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Pai, como é bom, Senhor amado, poder estar na tua casa, Senhor amado, poder te louvar, te exaltar, te glorificar, Senhor. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por cada um dos meus amados que estão aqui, Senhor amado, neste momento, Senhor.
nós te louvamos e te exaltamos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças já vi que já estão passando, sei que vão ser abençoadas ali. Quero agradecer uma vez mais a Dérica por estar conosco. Muito obrigado, Dérica. Que louvor abençoado, que bênção. Conheci a Dérica já vai fazer quase um ano, né? Casamento ali do Ciro e da Vivi. E a Dérica é uma bênção. Obrigado, Dérica, uma vez mais. Obrigado a todos que estão contigo. Obrigado por estarem conosco. Como vocês estiveram aqui desde sexta-feira, ou melhor, quem não esteve aqui na sexta-feira? Eles eu sei que não estiveram. Quem não esteve aqui na sexta? Alguns aqui que não estiveram. Foi tremendo sexta-feira aqui com os nossos amigos do Além do Véu. Ontem tivemos um tempo maravilhoso também com o DJ Matheus Lazzaretti. Foi um tempo aqui muito abençoado e sei também que hoje vai ser tremendo, verdade? Antes de tudo, quero dar as saudações à minha esposa, a pastora Elisa Mello. Enviou muitas saudações a todos vocês, falou que ama vocês, você expressa, por favor, o meu amor, fala que eu amo eles de todo o meu coração, meus filhos, a Natália, o Guga, todas as nossas igrejas, enviam saudações, todos estão muito contentes, estão escrevendo, felicitando a igreja. Quero agradecer aos pastores Haroldo, Marisa, uma vez mais, por esse empenho, esse esforço, e também a todos aqueles que trabalharam. Tenho visto o esforço de cada um, se esforçando, trabalhando aqui nesse lugar para fazer um lugar realmente agradável, para ser um lugar onde realmente a glória de Deus vem habitar. E eu quero agradecer uma vez mais desde aqui do culto, agradecer a todos que trabalharam, porque aqueles que estiveram trabalhando, que estiveram envolvidos em alguma coisa aqui na reforma, ajudando, porque não fique de pé, por favor, porque não se coloque de pé. Aqueles que estiveram ajudando, por favor, se coloque de pé. Por que não vamos dar um forte aplauso pela vida desses amados, meus amados? Por favor. Obrigado, seus esforços, por tudo que vocês fizeram. Muito obrigado por todo o nosso coração. Obrigado, pode se sentar. Realmente vocês são demais. Meus parabéns a todos que estiveram aí trabalhando. Natan, será que você poderia passar para me jogar para mim aí já está aí atrás, ok. Meus amados, vocês sabem que nós temos um evento que se chama Kingdom Generation. Temos eventos em cada nação, e nós temos o global, que é para pastores e líderes, e o global vai ser agora no dia 26 a 29 de julho em West Virginia. Então os pastores estarão indo, né? O pastor Haroldo, a pastora Marisa, a Mariana vai estar indo, está aqui pertinho, vai ir também, né? E vocês também estão convidados, aqueles que gostariam de ir, busquem os pastores, vai ser uma bênção. Eu realmente recomendo que aqueles que possam ir, que possam estar conosco. O ciclo do Japão já está muito próximo, do Japão é dentro de 10 dias praticamente, mas o do Kingdom Generation Global, que temos ainda praticamente 2 meses e meio, 3 meses, então aqui está o convite para toda a igreja, se vocês puderem ir, vai ser uma bênção. Vai estar conosco o apóstolo Ray Kirkland, nossa cobertura, vai ser desde o ano passado ele está nos pedindo para fazer na igreja dele, que é lá em West Virginia, então vai ser realizado lá na igreja dele. Vai estar conosco o Bishop Daniel Hampton, ele é encarregado de todas as igrejas de Deus da área do Nordeste, tem uma grande, Nordeste dos Estados Unidos, né? Tem uma grande palavra de Deus. Vai estar conosco o apóstolo Maurício Santa Fé, daqui de Salvador, Bahia, também com uma tremenda palavra de Deus. Ashley Evans, esse homem tem uma palavra poderosa, tem um ministério grandíssimo, sua igreja se chama Influencers Church. Ele acaba de abrir uma igreja em Atlanta, já está explodindo. A igreja dele, ele é da Austrália, uma das maiores igrejas da Austrália, depois de Hillsong, é a igreja dele, e também vai estar lá conosco com uma palavra poderosa, e eu também vou estar ali juntamente com vocês, verdade? Então não percam, estejam conosco, porque vai ser tremendo. Também ali atrás, como vocês sabem, tem o nosso material ali da Índia, que nós sempre trazemos para ajudar, e mais que tudo, olha, um chaveiro da RN, Go into all the world. Então vai lá, todos têm que adquirir compra um chaveiro, que se lembre, possam estar orando. Está ali o nosso livro,
sociais. Quem ainda não leu o nosso livro, por favor, adquira A Igreja em Ação. Então adquira ali, compre, que você vai ser abençoado. Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado, você já está preparada para a palavra? Mas olha, dá um sorriso e fala assim: Deus vai falar contigo hoje. Não olha com cara feia, porque senão a pessoa vai se assustar. Olha, dá um sorriso assim. Deus vai falar contigo. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Nos visita? Que bom, obrigado pela sua visita. Que Deus te abençoe tremendamente. Por que não demos um forte aplauso pela vida dela? Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Vocês também já foram convidados. Muito mais obrigado por estar conosco. Deus abençoe tremendamente. Alguém mais nos visita hoje pela primeira vez? Aqui atrás, obrigado, meu amado. Um forte aplauso também pela vida que você tem. Obrigado, Deus te abençoe. Eu sempre falo, nós somos muito mais que um nome, muito mais que uma denominação, nós somos uma grande família. Então, se vocês não têm uma igreja, não congregam em nenhuma igreja ainda, saibam que aqui tem uma família de braços abertos para recebê-los. Algo que eu ministro há muitos anos, e há um tempo atrás Deus começou a falar mais detalhado sobre esse assunto, é quando se fala a respeito do reino de Deus. Desde quando eu me converti, eu entendi o que era o reino de Deus, eu vivo o reino de Deus, aonde eu vou eu falo, estabelecemos realmente o reino de Deus, mas eu percebia que ainda em muitos lugares as pessoas não tinham esse entendimento. Por mais que se fale, as pessoas não compreendem realmente o que é o reino de Deus. Desde o início nós vemos Jesus pregando, ministrando sobre o reino de Deus, falando: quando vocês orarem, declara: venha a nós o teu reino. Quando Jesus passa 40 dias com os discípulos, depois que ele é ressuscitado, não fala que ele fez nenhum milagre, não fala que ele esteve orando pelas pessoas, mas fala que ele esteve por um espaço de 40 dias ensinando os discípulos sobre o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? O que é realmente este reino? E isso não é uma dúvida somente de talvez muitos que estão na igreja, mas mesmo naquele tempo, pessoas que conheciam a Bíblia, pessoas que estudaram a Bíblia muito, que eram considerados doutores da lei, eles não tinham ainda o entendimento do que era o reino. Se você abre a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 17, Evangelho de Lucas capítulo 17, e vamos ler o versículo 20 e versículo 21. Eu estou lendo a Nova Versão Internacional, Lucas capítulo 17, versículo 20 e versículo 21. Diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quanto viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Então vemos aqui os fariseus indagando, interrogando a Jesus, falando: Jesus, esse reino que é declarado, que é falado, quando que vai vir o reino de Deus? Porque a mentalidade deles era que o reino de Deus seria algo visível, seria algo mais de um governo terrenal do que um governo celestial. Eles não tinham ainda o entendimento do que era o reino, e até hoje, dentro das igrejas, muitas pessoas não têm o entendimento do que é reino. Quando se fala a palavra reino, a palavra no original, quando lemos essa palavra em Lucas capítulo 17, no versículo 20, a palavra reino, no grego é a palavra basileia, que significa realeza, reinar, governar. Então eu estou falando justamente de um governo, eu estou falando de uma realeza, eu estou falando de reinar. E por que eu falo que muitos de nós não entendemos? Porque nós vivemos em uma democracia em português, ou democracia em espanhol, democracia. Nós vivemos numa democracia e isso nos faz entrar em confusão na mente, porque nós cremos que o que nós falamos, o que nós vamos colocar é dessa maneira que é feito. E quando se fala de reino,
é algo diferente. O que o rei fala está determinado. Quando o rei coloca uma lei, todos têm que obedecer. Não é uma votação, não vamos ver se o povo aceita ou não. Não, quando o rei se fala algo, é determinado. E quando eu comecei a falar assim, Senhor, como eu posso explicar mais sobre o reino de Deus para o teu povo? E Deus começou a me levar a um processo que eu creio que vocês vão entender muito bem através dessa mensagem. Por quê? Nós estamos aqui hoje, nós vivemos nesse reino terrenal. Mas Deus está falando de um reino celestial. O que nós temos que entender é que tudo que nós precisamos para a nossa vida, tudo que você precisa na sua vida, está aqui, já foi declarado no reino de Deus. Tudo que você precisa é a cura, no reino de Deus já está a cura. É a prosperidade, aqui no reino de Deus já está a prosperidade. É a questão emocional aqui, tudo já está aqui, já está no reino de Deus. Mas como trazer o reino de Deus, como diz, o reino de Deus está no meio de vocês. Como trazer este reino? Eu vou trazer as seguintes comparações ou ilustrações. Eu gostaria que vocês me ajudassem nessa mensagem. Eu quero que vocês agora comecem a pensar. Vamos a pensar que o Brasil não é uma república, mas é um reino. Vamos então falar o reino, o reinado do Brasil. Então tem o reinado do Brasil, vamos colocar o reinado dos Estados Unidos, o reinado, Inglaterra realmente é um reinado, então tem a Inglaterra, vamos colocar a Índia um reinado, apesar que lá é parlamentarismo, não é nem democracia, não é parlamentarismo, é diferente, né, democracia de lá, mas não é presidente, isso que eu quero dizer, primeiro-ministro. Mas vamos então imaginar as nações como reinos, não como uma república, mas como reinos, estão comigo? O que nós vamos começar a entender como reinos? E é nisso que, se vocês compreenderem isso, se vocês pegarem isso que eu estou falando, vocês vão começarem a viver realmente na dimensão do reino de Deus. Quando vocês entenderem essa comparação, vocês vão começar a viver realmente nessa dimensão. O que eu tenho que entender sobre cada reinado, sobre cada reino? E é onde que nos entra a dificuldade de viver no reino de Deus. Cada reino tem a sua própria lei. Cada reino tem a sua própria cultura. Então vou colocar entre lei e cultura. Num reinado, nós vamos ver que as leis são diferentes. Talvez algumas coisas são parecidas, mas muitas coisas não vão ser parecidas. Então eles têm a sua própria lei e têm a sua própria cultura. Então nós, como vivemos aqui, nós vivemos, crescemos no reinado do Brasil, nós já estamos acostumados com a lei do nosso reino, nós estamos acostumados com a cultura do nosso reino. Só que o que acontece quando eu quero agora pensar num outro reinado e eu vou para outro lugar e eu falo assim, não, eu quero ir para Portugal. Eu quero ir para a Inglaterra. Por mais que você fala que vai de visita, o que você tem que entender? Quando você chega naquele reinado, as leis são diferentes. A cultura é diferente. E aí é onde muitas pessoas entram em choques culturais. Por quê? Porque eles querem que as pessoas têm que entender ele do jeito que ele é. Mas como eu disse, quando eu chego lá é outra lei. Então, por exemplo, se eu vou para a Inglaterra e eu chego lá no reinado da Inglaterra e eu vou querer dirigir um carro, já começa a entrar em confusão na minha mente. Por quê? Quantos já estiveram na Inglaterra? Aqui, 1, 2. Se preparem, meus amados. Quem é de RN viaja, prepara os seus passaportes. Amém? Mas já entra em confusão a nossa cabeça, porque a pessoa, vamos dizer que você tem um amigo, o seu amigo foi te buscar lá no aeroporto, e quando você vai chegar no carro, e você vai entrar no carro, automaticamente você vai ir sentar no lado do passageiro, e quando você entra, é o lado do motorista, porque eles dirigem do outro lado. As ruas estão do outro lado, assim, da maneira que se dirige. Então a nossa mente já começa a entrar em choque, porque naquele reinado tem a maneira, as leis são daquela maneira. Então se dirige de um lado, a rua é do outro lado. Então quando você dirige, você está do lado certo, do lado errado. Daí se você não está acostumado, você está acostumado a trocar a marcha aqui, de repente você vai querer trocar a marcha, você bate aqui na porta do carro, porque a marcha está desse lado. Estão comigo?
Porque é diferente, cada reinado que nós vamos é diferente. Você vai no reinado do Japão, também se dirige desse outro lado. Da Índia também se dirige daquele lado. Por quê? Porque a Inglaterra, quando conquistou esses países, a Inglaterra forçou eles a entrarem na mesma cultura. Então eles têm essa lei, eles têm essa cultura, cada reinado tem essa lei. Então você não pode chegar lá como um brasileiro e falar, não, eu quero aqui dirigir da minha maneira, pode me arrumar um carro. Você pode até conseguir um carro que você vai ter o volante do lado esquerdo, mas você não vai poder trocar as ruas. Estão comigo? Talvez nós tentamos dar um jeitinho da nossa maneira, mas existem leis. E nós não podemos mudar essas leis, porque cada reinado tem a sua lei. Então nós vamos lá para a Índia, e chegamos na Índia, e de repente vemos as pessoas se sentando no chão, e vão comer, e vamos comer tudo, e quando vão comer, cadê os talheres? Não tem talheres, a sua mão é o talher, então você come com a mão. E daí você não pode querer mudar a cultura ou a lei, mas não, mas isso aqui eu quero um talher. É muito difícil, principalmente se você vai num povoado. E olha como é interessante a questão de cultura. Questão de culturas e leis. Uma vez um indiano foi indagado por um estrangeiro, falando assim, mas é sujo, como vocês conseguem comer com a mão, assim, não é higiênico? E como vocês conseguem? Ele falou assim, eu que não entendo como vocês conseguem, porque a mão é minha, eu sei onde coloco a mão e eu lavo a minha mão. E vocês que vão num restaurante e comem com garfo que todo mundo coloca a boca. Estão compreendendo? São leis diferentes. Então, algo que nós temos que entender, já começa por aí. São as leis, são as culturas. Algo diferente que nós temos que entender sobre reinos também. Cada reino tem o seu próprio idioma. Cada reino tem a sua própria língua. Então eu, como brasileiro, agora eu tenho a decisão, eu quero ir agora viver em outra nação. E eu vou morar na Espanha. Qual é o idioma da Espanha? Vamos lá, eu falei que precisava da ajuda de vocês. Pô, espanhol, na Espanha, não falei nem El Salvador, eu falei Espanha. Em Espanha se fala espanhol. Agora eu decido, eu falo assim, não, eu vou para a Índia. Qual o idioma que se fala na Índia? Não é indiano. É igual muitos pensam assim, no Brasil se fala brasileiro. Não. Mas o idioma mais forte, o idioma realmente da nação é o Hindi. Então, eu chego na Índia, eu tenho que entender agora que lá se fala um outro idioma. Se eu vou para os Estados Unidos, inglês. Estão compreendendo? Então, cada reino tem o seu próprio idioma. Então, se eu vou nesses reinos, eu tenho que entender um pouco mais sobre cada idioma. Algo muito interessante também, que cada reino tem os seus próprios alimentos, tem a sua própria comida. Sempre quando você conhece uma pessoa, a pessoa já fala justamente qual é a comida que se come no Brasil? Arroz, mas a comida típica, tradicional, feijoada. Automaticamente, assim, feijoada. E se vamos para o México, qual é a comida tradicional de México? Los tacos. Todos já pensam em México, falam assim, os tacos, não, porque queremos os tacos. Agora, eu vou para El Salvador. Qual que é a comida tradicional de El Salvador? Do reinado de Salvador? Pupusas. Enfim, cada reinado que vamos, eles têm então as suas leis, as suas culturas, eles têm o seu idioma, eles também têm a sua alimentação, têm a sua comida. Algo interessante que cada reinado tem, a sua música. Como é interessante isso. Como é interessante entender, quando vocês viajarem bastante, vocês vão entenderem sobre isso, sobre esses detalhes que eu estou falando para vocês, sobre a lei, sobre idioma, sobre a comida e sobre a música. Alguns anos atrás, eu estava chegando no Líbano, e quando eu dei o meu passaporte ali na imigração,
O oficial da imigração olhou meu passaporte, olhou brasileiro, ele abriu um sorriso e falou: samba. Por quê? Porque as pessoas, elas olham a nossa nacionalidade, olham o nosso reinado, e eles vão já comparar com algo que eles já sabem. Então, nesse reinado, eles sabem assim: a música desse reinado é o samba. Se vai para outro reinado, vamos um reinado fácil, se vai para o reinado do México, do reino do México, qual que é a música tradicional do México? Não sei se vocês conhecem ou não. Quem conhece a música tradicional do México? São os famosos mariachis. E não aqueles gritos lá, como... É típico, e é tão forte isso, meus amados. Uma vez eu estava viajando de Guatemala para o México por carro, não é distante. E nessa venda estávamos com muitos pastores, a maioria dos pastores eram mexicanos. E um dos pastores mexicanos me perguntaram assim: você gosta de mariachi? Eu falei que não. Eles quase me jogaram do carro, meus amados. Não estou brincando. É forte, é algo da tradição, porque cada reino, como eu falei, ele tem a sua própria lei, cultura, tem o seu próprio idioma, tem a sua própria comida, tem a sua música, e isso nos gera tradição, e nós ficamos amarrados a essas tradições. Cada reinado tem a sua própria moeda, tem o seu próprio dinheiro. Então, se eu vou no reinado, que é muito fácil, dos Estados Unidos, qual é a moeda desse reinado, desse reino? Se eu vou no México, pesos mexicanos. Brasil, tem que saber, né? Não é cruzeiro, mas é real. Se eu vou na Índia, rúpias. Se eu vou em Honduras, dá uma olhada, já escutaram? Honduras, lampiras. Cada reinado tem a sua própria moeda. Agora, vocês podem dizer, mas o que tudo isso tem a ver? Por que você está falando tudo isso? Agora eu não posso entrar em outro reino ou em outro país e querer fazer as coisas da minha própria maneira. Eu não posso chegar em outro reinado e querer falar no meu próprio idioma. Eu não posso chegar na Índia e falar assim: eu estou no reinado da Índia, e eu quero assim, não, eu quero falar português e que vocês se virem, busquem alguém que fala português, porque... Não! Eu não posso, porque naquele reinado tem um idioma. Então eu tenho que falar o idioma. Então cada reinado eu tenho que entender que eu não posso atuar da minha maneira. Quando eu saio do Brasil, ou sendo brasileiro, e eu decido ir morar em outro lugar, ou visitar em outro lugar, eu tenho que entender que já não é mais a minha tradição, já não é a minha cultura, já não é a minha lei, já não é o meu idioma, já não é a minha comida, já não é a minha música, e já não é o meu dinheiro. E isso é o que custa para muitas pessoas. Eu viajo muitas vezes com pessoas, e eu vejo as pessoas tendo dificuldade. Entra num lugar. Eu me lembro viajando com os mexicanos na Itália, e todo lugar que entrava, um jovem entrava lá e começava assim: por favor, eu quero isso, assim. Ei, ele não te entende. Para de falar espanhol, ele não vai te entender. Aqui se fala italiano. Mas a pessoa está tão habituada, porque eles creem que a pessoa tem que entender e tem que fazer o seu gosto. Mas como eu disse, eu não posso chegar em outro reinado e falar do meu jeito, com o meu idioma. Por quê? Eles não vão entender. Mesmo uma língua tão fácil, vamos colocar o português, é muito parecido com o espanhol. E falamos assim, não, se a pessoa prega em espanhol, eu compreendo muito bem. Como eu vejo pessoas que de repente você está no meio e já não entendo mais nada. Porque de repente a pessoa empieza a falar muito rápido, e empieza a falar que a pessoa se embaraçou de algo que eu não sei, e que sabe que passou, e não sei. ¿Verdad? Pero, and if I start to speak English, and I start to preach in English for you, many of you will say, what are you saying? I don't have any idea. Estão compreendendo o que eu estou falando? Talvez alguns sim, alguns não. Por quê? Isso que eu estou dizendo. Eu não posso entrar em outro reinado e querer falar um outro idioma.
Eu não posso entrar em outro reinado e querer comprar as coisas com meu dinheiro. Então eu venho para cá, eu chego no Brasil e eu não sou desse reinado do Brasil. E eu quero comprar algo. Quero comprar um lenço, eu quero comprar essas camisas bonitas, Cadeira e Cafaz. Você tem que produzir camisas para mim também, minha amada. Vamos lá. Então, eu quero comprar, falo assim, olha, eu gostei muito, vamos lá, quanto que é a camisa? Olha, eu tenho aqui. Você aceita? Você sabe quanto vale? Não, é só por ser uma moeda diferente, talvez. Uma coisa assim, pouquinho, você vai falar assim, não, pá, talvez eu aceito porque é diferente. Mas se eu for comprar algo muito grande, vamos dizer, uma camisa, tá bom, é uma moeda diferente, não sei o que é, talvez eu aceito. Agora, se eu for comprar um carro, e eu venho com essa moeda daqui, isso aqui é shekels de Israel. Você não tem ideia, você não sabe o valor disso daqui, você não vai aceitar. Por quê? Porque aqui no Brasil nós negociamos com reais. Eu não posso negociar em outro reino com a minha moeda, se eu venho de Israel. Ou eu estou vindo da Índia. Eu falo assim, não, eu tenho rúpias, quero negociar com rúpias. Vocês vão querer vender uma Lamborghini para mim em rúpias? Não. Vão querer vender para mim uma casa? Eu falo assim, não, eu tenho aqui, ó, 500. Vai querer? Não tem, porque eu não conheço a moeda, eu nem sei de onde que é essa moeda, do Quênia. Vamos lá, outra aqui. Eu tenho muitas, mas só pegar algumas aqui. Por favor, eu quero comprar. Não vou vender. Talvez algo simples. Se eu for numa loja de conveniência, vou assim, eu preciso de uma garrafinha de água. Ok, R$3. Está aqui, 20. A pessoa vai aceitar? Não, a pessoa é empregada lá, a pessoa não vai aceitar. Por quê? É o que eu estou falando. Eu estou em outro reinado e eu tenho que aprender a viver nesse reinado. Eu tenho que aprender a cultura, eu tenho que aprender a lei, eu tenho que aprender o idioma, eu tenho que aprender a comida, eu tenho que aprender a música. Não é, e agora eu estou morrendo, eu preciso comer arroz e feijão. Sabe que em muito lugar do mundo você não vai encontrar arroz e feijão? Não vai. E se eu decidir morar naquele reino, eu tenho que me adaptar com a comida daquele reino, eu tenho que me adaptar com o idioma daquele reino, eu tenho que me adaptar com a cultura, com a lei, com a música, com a moeda, para viver naquele reino. E eu falo isso, meus amados, com segurança, porque eu já vivi em muitos lugares diferentes, e eu não posso chegar nesses lugares e querer colocar a minha tradição, querer colocar a minha lei. Eu tenho que me adaptar àquele reinado. O que tudo isso tem a ver com o reino de Deus? É que no reino de Deus é onde nós vamos entender, tem a sua lei, tem o seu idioma, tem a sua comida, tem a sua música, e é onde nós vamos trabalhar. O que é isso? Todo governo tem as suas leis, tem os seus princípios, tem os seus regulamentos. E nós temos os regulamentos que é a palavra de Deus. Isso não muda em nenhuma cultura. Não é porque eu estou na Índia, porque eu estou no Japão, porque eu estou no Brasil, aqui vamos dar uma ajustada na palavra de Deus. Não, a lei de Deus, a lei do reino de Deus, a lei da sua palavra não muda em nenhum lugar do mundo. Cultura é uma coisa, reino é outra coisa. Não importa se eu vou para a Índia e falo assim, não, aqui na Índia, aqui é normal adorar 33 milhões de deuses, mas na lei do reino de Deus diz, não adorarás outro Deus, a não ser o Senhor seu Deus, e o único Deus é Jesus Cristo. Lei não se muda, e no reino de Deus tem as suas leis, tem o seu governo, e muitas vezes nós queremos mudar e adaptar a lei do reino de Deus com as nossas leis, com as nossas tradições. Queremos queremos trazer o reino de Deus para as nossas vidas, mas queremos estar aqui vivendo nesse reino da nossa maneira. Queremos realmente ver o reino de Deus se manifestando, milagres, o sobrenatural, ver cura, ver pessoas sendo restauradas, vendo realmente Deus prosperando, fazendo as coisas, mas queremos estar aqui com a nossa lei. Não dá certo. Nós temos que viver nesse reino. Se eu estou falando, Senhor, venha o teu reino, eu estou falando, Senhor, que a tua lei
venha reinar sobre a minha vida. Não a minha lei, não o que eu quero impor, não o que eu acho de melhor, não, mas agora eu entendo que tem a tua palavra é a lei, e eu tenho que obedecer a tua lei. Deuteronômio 6,4 diz assim: escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Grave no coração essas palavras que hoje te mando. Por quê? Porque a lei tem que estar gravada em nossos corações. Quantos aqui sabem dirigir? Quantos aqui dirigem, melhor dizendo? Quase todos. Algum de vocês anda com o livro das leis de trânsito? Não, verdade, vocês estudaram e vocês aplicam ela agora. Por quê? Porque vocês já aprenderam as leis. Vocês sabem que se vocês passarem um semáforo vermelho, isso você está infringindo a lei, você está indo contra a lei. Então muitos não vão passar. Por quê? Vocês sabem que se vocês passarem, o que vai ter? Uma multa, vai ter uma consequência. Agora dá uma olhada, nós pensamos aqui, não, mas é que Deus é um Deus de amor, e Deus é um Deus de amor, mas tem a sua lei, o reino de Deus tem a sua lei, e nós infringimos a lei do reino, e falamos, não, mas é que Deus é um Deus de graça, não vai acontecer nada. Nós estamos também infringindo a lei, nós estamos indo em contra a lei. Mas não somente isso, fala que a palavra tem que estar gravada nos nossos corações. Não é que eu tenho que ficar andando com a Bíblia ou lendo a Bíblia. Não, a palavra tem que estar gravada em nosso coração. As leis têm que estar gravadas em nosso coração. E diz que quando nós meditamos na lei, que quando nós temos a lei, fala que o que nós fizermos vai prosperar. Por quê? Porque eu estou andando na dimensão do reino de Deus. Eu estou entendendo a lei, eu estou vivendo a lei, eu estou andando. Quando eu falo da lei aqui, não estou falando de legalismo, eu estou falando da palavra de Deus. Me compreendem, verdade? Fala que cada reinado, como eu disse, tem a sua própria comida. Aquela comida. Mas qual é a comida do reino? Qual é a comida do reino? É feijoada? Pupusas? Qual é a comida? Fala que uma vez os discípulos chegaram numa região e não tinham o que comer, e Jesus falou, não, eu vou ficar por aqui. E os discípulos foram, buscaram alguma comida, tudo. De repente Jesus encontrou uma pessoa, começou a conversar com aquela pessoa e tudo, e de repente os discípulos chegaram de volta e falaram assim, Senhor, aqui está a comida. Ele falou assim, não, eu já estou satisfeito, eu já comi. E eles, como? E começaram a se questionar entre eles assim, mas será que alguém veio e trouxe alguma comida para ele? E Jesus, entendendo isso, ele fala assim, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. É a história da mulher samaritana em João capítulo 4. Samaritana? Sim. Então ali ele fala assim, quando os discípulos começam a se perguntar, será que alguém trouxe comida? Quem será que trouxe comida? Ele fala assim, não, vocês não entendem. O meu alimento, o alimento do reino, é fazer a vontade do Pai e terminar a sua obra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então quando eu começo a me alimentar da palavra, quando eu começo a me alimentar da palavra de Deus, quando fala ali, quando Satanás começa a tentar a Jesus, ele fala assim, não, come o pão, faz essa pedra se transformar em pão e come isso, porque você está com fome. Ele fala assim, meu alimento é tudo que sai da boca do Senhor, o Senhor é que me alimenta realmente, porque eu estou fazendo a vontade dEle, eu estou terminando a obra dEle. Então quando eu começo agora a entrar no reino de Deus, eu tenho que entender que o meu alimento agora, para mim crescer no reino de Deus, é o quê? Fazer a sua vontade. Quando eu começo a me alimentar de fazer a sua vontade, não a minha vontade, mas a vontade dEle. Muitas vezes, situações que sucederam na minha vida, obrigado. Situações que sucederam na minha vida, que realmente eu falei assim, Senhor, não sei. Esse livro que eu escrevi quando eu estava no Afeganistão, e eu conto essa parte nesse livro.
Eu estava no Afeganistão em 2004, logo depois que os Estados Unidos tinham invadido ali o Afeganistão para destruir os talibãs, enfim, estava tudo destruído. Deus me leva naquela nação. Eu morava na Índia, Deus me leva naquela nação. Eu estou ali, e eu me lembro, caminhando nas ruas, horas e horas e horas, e eu olhava aqueles homens, eu olhava aquelas mulheres, e eu chorava, eu intercedia, eu orava, Senhor, e eu buscava uma igreja naquele lugar, e não encontrava igreja, e o meu coração doendo assim, de ver, eu falei assim, Senhor, nós temos que fazer alguma coisa aqui, tudo, e eu escuto Deus falando no meu coração, falando assim, Gustavo, está disposto a vir a morar aqui, a viver aqui? E eu morava num dos piores lugares, que era a Índia. Mas mesmo morando na Índia, o meu coração se fechou, e eu falei assim, Senhor, eu não falei nada, mas o meu coração estava um não. Por quê? Porque eu pensava na minha esposa, eu pensava na minha filha pequenininha, eu falei assim, como eu vou trazer a minha esposa para morar num lugar como este? Olhando as mulheres nas ruas, todas elas com aquelas burcas que não mostram nem o olho, só as redes, assim. E eu falei assim, como eu vou trazer a minha esposa e a minha filha para morar num lugar como esse? Eu não falei nada. No outro dia, orando de novo, caminhando nas ruas, entrando nas favelas, e andava nos lugares assim, e escuto Deus falando no meu coração de novo assim, Gustavo, está disposto a vir morar nesse lugar? E eu com lágrimas comecei a falar, Senhor, se essa é a tua vontade, eu vou vir. Por quê? Porque o meu alimento é o alimento do reino. E o alimento do reino é fazer a vontade de Deus. E é lógico que naquele momento Deus começa a me direcionar uma outra palavra, falar que não iria me levar àquele lugar, mas queria me... Bem, enfim, mas eu entendi que não é a minha vontade, não é o meu alimento, mas é o alimento de Deus, é o alimento do reino, é fazer a vontade de Deus. Cada reino tem a sua música. E aqui eu vou bater forte em alguns que eu vejo que já está muito natural, não somente no Brasil, mas em muitos lugares. Cada reino tem a sua música. Então, como eu falei, quando eu cheguei no Líbano, apresentei meu passaporte, o oficial falou assim, samba é a música deste reino, do reino do Brasil. Mas no reino de Deus, tem a sua música. Em Efésios 5,19 diz, falando entre vós com salmos e com hinos e canções espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vossos corações. Significa que no reino de Deus tem a sua música. Eu não posso dizer que eu quero viver nesse reino, estar aqui usufruindo de tudo que esse reino tem, querendo estar vivendo a minha lei, vivendo a minha comida e vivendo as minhas músicas mundanas. Estão comigo? Ah, mas não tem nada, é uma musiquinha do mundo. É do mundo, falou muito bem, é do mundo. Está mostrando qual reinado que você está vivendo. Ou você vive no reino deste mundo e usufrui ou se destrói com as coisas que está neste reinado, ou você entra justamente para usufruir de tudo que está no reino de Deus. Mas no reino de Deus tem a sua música. Falando entre vós com salmos e com hinos e canções espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vossos corações. Meus amados, aqueles que estiveram aqui ontem de noite escutaram um pedacinho da minha história que eu contei quando eu era jovem e vivia em tudo que era isso de discoteca, essas coisas, mas quando eu me converti, meus amados, isso não foi um sacrifício para mim, eu entendi, eu deixei tudo isso. Eu não precisava ficar, a música está... Não, eu entendi por quê, porque eu comecei, não, eu quero viver nesse reino. Eu entendia que as músicas que eu tinha que escutar eram músicas celestiais. Na minha casa, no carro onde eu estou, não entra, eu não consigo, meus ouvidos não conseguem escutar música do mundo. Se eu vou na academia, eu levo aqui o meu celular, coloco ali no Spotify, começo a escutar o louvor ali, porque eu não quero escutar o que está correndo ali com as músicas do mundo, não. Eu quero escutar músicas celestiais. Por quê? Porque eu vivo nesse reino, no reino de Deus. Vocês estão muito calados, acho que está acontecendo alguma coisa, está tudo bem, não?
Qual reino queremos viver? Queremos estar vivendo no nosso reino do Brasil, no reino do mundo, ou queremos justamente viver no reino de Deus e usufruir de tudo que tem nesse reino? Então nós temos que entender, como eu falei, nós temos que entender a lei, nós temos que entender a comida, nós temos que entender a música, mas temos que também entender o idioma. Como eu disse, no reino de Deus também tem o seu idioma. E eu não posso somente falar assim, não, mas é dessa maneira, não. Se eu quero usufruir das coisas do reino de Deus, eu tenho que aprender esse idioma. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala em línguas não fala aos demais, ou não fala aos homens, senão a Deus. Em realidade, nada lhe compreende, ou nada entende o que diz, pois fala os mistérios pelo Espírito. Se fala que no reino de Deus tem um idioma, e quando eu falo esse idioma, as pessoas não me compreendem. Fala assim, os demais não te compreendem, a não ser quem? A não ser Deus. Por quê? Porque eu estou falando o idioma do reino de Deus. O homem comum não vai entender esse idioma. E é como eu disse, quando eu vou em outro reinado, e se eu quero falar o meu idioma português, as pessoas desse reinado não vão entender o meu idioma. Por quê? Porque eu estou falando a língua do meu reinado, do meu reino. E se você está em outro reino, você não vai entender a língua deles se vocês não sabem falar com eles, se você não sabe o idioma deles. E no reino de Deus não é diferente. No reino de Deus tem o seu idioma. Marcos 16, 17 diz assim: o que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Línguas do reino de Deus. Sabe o que, meus amados? Eu já passei por muitas situações difíceis, de me parar em lugares, de estar em lugares de perseguição, de saber que eu estou sendo perseguido, lugares onde que é conflitivo, e eu falo assim, agora o que eu faço? Sabe o que? Começo a orar em línguas, eu começo a falar a língua do reino. Ninguém entende. E eu começo a falar, por quê? Porque eu sei que Deus está entendendo, eu estou me comunicando com o reino. Por quê? Porque eu vivo desse reino. Deixa eu ser mais específico sobre isso. O ano passado, nem sei porque esses pastores comentaram, mas ano passado eu estava pregando num congresso de pastores e líderes no México. E depois de eu terminar o culto, convivendo com os pastores, e um pastor começou a falar uma situação que eles passaram no México, nos Estados Unidos. E eu não preguei nada disso, não tinha nada a ver, nem sei por que ele falou isso, mas eu achei muito interessante. Ele falou assim, nós chegamos nos Estados Unidos e nós estávamos dirigindo ali, um monte de mexicano dirigindo ali pela fronteira, e eles falaram assim, vamos parar para descansar, porque eles estavam subindo para o norte, e uns falaram assim, não, vamos continuar. E eles continuaram, e de repente a polícia parou eles. E quando a polícia parou eles, nenhum deles falava inglês. Entendem isso? Estão em outro reinado, estão em outro reino, nenhum deles falava inglês. O policial não é obrigado a falar espanhol, e não sabia falar espanhol, porque ele está no reinado dele, o reinado dele se fala inglês. E começa uma confusão, porque não sabia o que estava acontecendo. O policial pedia documento, eles não davam documento, e não sabia. Nisso o policial vai e chama outras viaturas começaram a vir. Esses homens começaram a ficar preocupados, e falaram assim, nós vamos ser presos, e agora o que acontece? E de repente os policiais começaram a ser agressivos com eles, e um desses pastores falou assim, não sabe o que, e ficou preocupado, desesperado, e começou a orar em línguas. E começou a orar alto. Eu pelo menos sou discreto, eu estou nos lugares e esse começou a orar alto, começou a orar em línguas, e de repente o policial, ei, para de falar isso, não sei o que você está falando, para de falar. E ele, quanto mais começou a falar, e o policial, para de falar, e ele continua falando, e de repente sabe o que? Não, vou embora. Deixou eles embora. Quem realmente sabe o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que houve uma interferência divina naquele lugar, onde Deus veio e atuou a favor deles.
Por quê? Porque ele começou a falar no idioma do reino de Deus. O homem não compreendia, os demônios não compreendiam, mas Deus compreendia. E quando ele começou a orar, Deus começou a atuar. Nós temos que aprender, meus amados, a falar, e não é questão de espiritualizar. Muitas vezes nós oramos em línguas e muitos espiritualizam isso. Eu vou espiritualizar, não, eu só falo em línguas quando eu começo a sentir, começa a tremer a mão. Imagina, meus amados, se cada vez vou começar a falar espanhol e agora tenho que começar a temblar mis manos porque estou falando outro idioma. Oh, I'm going to change, I'm going to start to speak English and then I need to change. Vocês estão me compreendendo o que eu estou dizendo? Eu posso falar qualquer um desses idiomas. Isso que é cair. E na rede anterior, chique. Eu posso falar qualquer idioma, hindi, português, espanhol, inglês, sem realmente tremer, sem realmente falar, eu preciso sentir algo. Deixa eu sentir para ver se eu posso falar inglês. Now I can feel, I can speak English. Não! Por quê? Porque é um idioma que eu já tenho, já me foi dado, eu já aprendi, eu não preciso tremer ou pensar. E muitas vezes espiritualizamos assim, eu para orar em línguas eu preciso sentir. Não, é um idioma do reino de Deus. E se Deus já te deu esse idioma, você pode falar esse idioma em qualquer lugar, em qualquer momento, na hora que você quiser. Estão compreendendo comigo o que é viver no reino? É entender justamente, é se ajustar às coisas do reino de Deus. Não o meu reino, mas do reino de Deus. Tem um filme que é muito interessante, até esqueci o nome desse filme, nem os atores, eu não lembro o nome de ator, não lembro. Às vezes eu vejo os filmes assim, eu gosto de ver filmes que são reais, fatos reais. Mas tem esse filme desse... Ele é um capitão de um navio, e o navio é sequestrado por uns de Somália. Não sei se vocês lembram desse filme, o nome do filme, enfim. Isso, Capitão Phillips. E naquele momento, quando ele é sequestrado, é muito interessante esse filme para entender como o reino de Deus funciona. Quando ele é sequestrado, ele é um cidadão americano, o capitão é um cidadão americano. E o capitão, ele pede ajuda, e ele fala no seu idioma. Ele começa a pedir ajuda no seu idioma. Sabe o quê? O seu reino, o reino dos Estados Unidos, enviou os melhores combatentes de guerra para resgatar o seu cidadão. Um dos melhores. Por quê? Porque tinha entendimento que era cidadão do reino dos Estados Unidos. E enviou os melhores para resgatar. Quando ele pediu ajuda, quando ele começou a falar ali inglês, pedindo ajuda, eles entenderam e eles começaram a mandar os melhores que eles tinham para resgatar este homem. E quando eu entendo isso no reino de Deus, meus amados, quando eu estou passando uma situação difícil, como eu falei, seja perseguição, seja qual problema que for, e sabe que, e nesse momento, eu começo a orar em línguas, Deus começa a enviar os melhores guerreiros, começa a enviar os melhores anjos, começa a enviar ajuda. Por quê? Porque nós somos cidadãos do reino de Deus. Mas no reino de Deus também tem a sua moeda. E qual é a moeda do reino de Deus? Em todo o capítulo 9 de Mateus, fala muitas histórias onde tem esse intercâmbio dessa moeda. Do capítulo 9, do 1 ao 7, fala assim: subiu Jesus a uma barca, cruzou ao outro lado e chegou ao seu próprio povoado. Uns homens levaram um paralítico, deitado numa maca ou numa cama. E diz assim: ao ver Jesus, a fé deles. A moeda do reino de Deus, meus amados, é a fé. Eu não posso negociar, como eu disse, eu não posso negociar em nenhum país, em nenhum reino, se eu não tenho a moeda desse reino. E eu não posso negociar no reino de Deus, se eu não tenho a moeda do reino, que é a fé. Se eu continuo lendo
Mateus capítulo 9, no versículo 18 diz assim: que um dos judeus dirigentes se ajoelhou diante de Jesus e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, coloca a mão sobre ela e viverá. Jesus se levantou e foi com ele, acompanhado dos seus discípulos. Em isto, uma mulher que tinha 12 anos, que sofria de fluxo de sangue, vocês conhecem essa história, se aproximou, foi por detrás de Jesus, tocou, foi curada. Jesus se voltou e falou assim: alguém me tocou, eu senti que algo saiu de mim. Por quê? Essa mulher, ela entendia, ela falou assim: eu estou nesse reinado da terra, eu já gastei todo o dinheiro que eu tinha, eu investi tudo em doutores e cada vez eu estou pior, eu já não tenho mais nada. Mas ela viu que Jesus estava vindo, e Jesus era esse que falou assim: o reino de Deus chegou nesse lugar, o reino de Deus está aqui. E ela sabia que o reino de Deus estava no meio dela, e ela se aproximou, e ela não se aproximou com dinheiro, ela não se aproximou com nada em troca, a não ser a moeda do reino. E ela dizia entre ela: se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curada. Ela levou a moeda do reino, e quando ela toca em Jesus, ela é curada naquele momento. Por quê? Porque ela tinha a moeda do reino. Continuando em Mateus, como eu falei, todo o capítulo 9, mais adiante no versículo 27 diz assim: ao ir-se Jesus dali, 2 cegos seguiram gritando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando entrou na casa, se acercaram os cegos, e Jesus lhes perguntou. A pergunta de Jesus foi essa: creem que eu posso curar? Creem que eu te posso curar? O que Jesus estava fazendo? Vocês querem a cura? Vocês querem viver realmente a cura no reino de Deus? Vocês têm que ter a moeda, e a moeda é fé. Vocês creem que eu posso te curar? Vocês estão trazendo a moeda da fé realmente para concretizar essa cura? E eles responderam: sim, Senhor, aqui está a moeda. Nós temos fé, nós cremos que o Senhor pode nos curar. Como funciona a moeda, meus amados? Se eu preciso comprar uma garrafinha de água, quanto de dinheiro eu preciso aqui no Brasil? R$2, R$3, depende do lugar que você vai, mas essa média é entre R$2 a R$5. Agora eu quero comer uma comida, eu quero ir num rodízio. Quanto eu tenho que gastar? R$60. Agora eu quero comprar uma roupa, eu quero comprar uma roupa mais elegante, eu quero comprar uma roupa bonita, eu quero me vestir igual o apóstolo, bem bonito, bem guapo, verdade? Eu não escutei, mas amém. 5 mil? Amém. Vai subindo o preço. Agora eu quero comprar um carro, eu quero comprar um Corolla. Quanto custa um Corolla? Quanto? R$80 mil. Não sei se vocês estão entendendo, mas dependendo do que eu quero, a moeda de troca fica mais cara. Se eu quero uma Lamborghini, quanto custa uma Lamborghini? Então, o que nós entendemos, nós sabemos negociar neste mundo, nós sabemos que as coisas que nós queremos adquirir, nós temos que ter esse dinheiro, mas nós chegamos no reino de Deus e não entendemos como funciona o reino de Deus. E quanto mais eu desejo de Deus, quanto mais eu quero de Deus, quanto mais eu desejo, mais fé eu tenho que ter, mais essa moeda eu tenho que ter. Por quê? Porque eu não estou nesse reino, eu estou agora desfrutando do reino de Deus. Meus amados, eu posso contar milagres, traz milagres que eu já vivi na minha vida, em todos os aspectos. Por quê? Porque eu trago essa moeda e falo: Senhor, eu creio que o Senhor pode, eu creio que o Senhor pode fazer. Aqui está a moeda, aqui está a minha fé. Então todo lugar, meus amados, que eu vou,
Não importa se eu estou indo para o Japão dentro de uma semana, não importa se eu estou indo para o Rio agora de tarde, não importa se na terça-feira, na quarta-feira na terça eu estou indo para Joinville, não importa se eu estou indo para a Índia, não importa se eu vou para os Estados Unidos, cada lugar desses que eu vou, eu entendo que eu estou indo, eu entro como um cidadão do Brasil, mas eu sei que eu não sou cidadão do Brasil, eu sou cidadão do reino de Deus, e cada lugar que eu piso, eu declaro o reino de Deus nesse lugar, porque a palavra de Deus diz, o reino de Deus está em meio de vós. Em outra passagem, na verdade, não fala o reino de Deus está no meio de vós. Fala o reino de Deus está em ti. O reino de Deus está em nós, não é no meio de nós, mas é em nós. E é isso que nós temos que começar a viver, meus amados. Não como cidadãos mais deste mundo, não como um cidadão do Brasil, não como um cidadão americano, mexicano, indiano, o que seja, mas nós somos cidadão do reino de Deus. E nós temos que nos portar, entender e viver os princípios do reino de Deus. Fique de pé no seu lugar, meus amados. Poderia nos ajudar com louvor, Dérica? Pode nos ajudar, por favor? Feche seus olhos, meus amados. Por um momento, eu gostaria que você pensasse na sua própria vida. Quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós entramos nos caminhos do Senhor, entregamos as nossas vidas a Jesus, o Espírito de Deus sela o nosso espírito, e já não somos mais cidadão deste mundo, mas nós somos agora cidadão do reino de Deus. E se eu sou um cidadão do reino de Deus, eu tenho que me portar agora como um cidadão deste reino. Eu já não sou, eu estou neste mundo, mas eu não sou deste mundo. A palavra de Deus diz que nós estamos aqui, mas nós somos estrangeiros aqui. Por quê? Porque a nossa cidadania é a cidadania do reino. E como um cidadão do reino, eu tenho que me portar como um cidadão, como realmente deve ser. E se você começa a viajar, você começa a ver realmente quando a pessoa é cidadão de tal país, pela postura, pela maneira que fala, pela maneira que se comporta, pela música que escuta, pela comida que come. Você já pode falar assim, olha, essa pessoa é tal lugar porque está comendo esse alimento, e dá para ver a fisionomia, dá para ver a postura dela, eu sei que ela é. Agora a minha pergunta é, quando nós chegamos nos lugares aonde vamos, será que as pessoas realmente nos reconhecem como cidadãos do reino de Deus? Deixe já de viver como um cidadão do reino do Brasil. Música, comida, não que vai deixar de comer, mas que sim, o seu desejo, o seu maior desejo é sim se alimentar de fazer a vontade de Deus. Que a sua música seja música do reino, sejam músicas celestiais que saem do seu coração. Que o seu idioma comece a ser o idioma do reino. Se você ainda não fala o idioma do reino de Deus, a palavra de Deus diz que todo aquele que nele crer, se vocês crerem, vocês falarão em novas línguas. Esse idioma é para ti. E se você não fala, eu sei que o Espírito de Deus vai te visitar nessa manhã, e Ele vai te dar essa nova linguagem, Ele vai te dar esse novo idioma, Ele vai te dar o idioma do reino. Mas nós também temos que saber caminhar na lei, que ter as leis gravadas em nossos corações.
caminhar conforme a palavra de Deus nos diz. Não importa aonde nós vamos e pensamos, mas aqui ninguém me conhece, aqui eu posso fazer o que eu quiser. Se você pensar dessa maneira, sim, mas quando você pensa, não, eu sou um cidadão do reino, e não importa o lugar que eu vou, o reino de Deus, a lei é a mesma, a cultura é a mesma, o idioma do reino é o mesmo, o alimento do reino é o mesmo, a música, a moeda. Talvez alguns que estão aqui estão sofrendo algum problema, alguma situação, algum problema emocional, problema financeiro, problema de saúde. Mas entendemos neste momento que tudo que nós precisamos está aqui no reino de Deus. Quando declaramos, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E começamos a clamar, e começamos realmente a usar a linguagem do reino, o idioma do reino. Quando chegamos realmente com a moeda correta do reino, com a quantidade correta dessa moeda no reino de Deus, Deus vai te visitar, e Deus vai te restaurar, Deus vai te curar, Deus vai trazer um milagre na sua vida. Mas comece neste momento a se portar como um cidadão deste reino. Começa a falar, se você vivia ainda em alguns princípios, algumas coisas do reinado deste mundo, primeira coisa, fala assim: Senhor, perdoa-me. Perdoa-me porque eu não estou vivendo como um cidadão realmente do teu reino. Perdoa-me. E comece agora a atuar. Comece a ter a postura de um cidadão deste reino, do reino de Deus. Todos fechem os seus olhos, busque a presença do Senhor. Comece a falar: Senhor, venha o teu reino. Talvez você está aqui nesta manhã e você nunca fez esse compromisso, nunca realmente entregou a tua vida, falando assim: Jesus, eu não entendia isso, eu nunca realmente falei, eu nunca realmente declarei com a minha boca que eu preciso ser perdoado por ti, que o Senhor entre no meu coração, que o Senhor me salve, que o Senhor escreva o meu nome no teu livro da vida, para mim ser cidadão deste reino. Talvez você nunca fez isto, ou talvez você estava afastado do Senhor, e estava vivendo de novo nas coisas do reinado deste mundo, mas você fala hoje: não, eu quero viver as coisas deste reino, eu quero ser um cidadão deste reino. E se você quer hoje entregar a tua vida a Jesus, se você quer reconciliar a sua vida com Jesus e viver como um cidadão deste reino, repita essa oração comigo. Repita assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu reconheço que sou pecador e que preciso de ti. Entra na minha vida, seja o meu Senhor e seja o meu Salvador, e ensina-me a partir de hoje a viver como um cidadão do teu reino. No teu nome eu oro, no nome de Jesus. Todos com os olhos fechados, continuem com seus olhos fechados. Tem alguém aqui que fez essa oração comigo hoje pela primeira vez, ou reconciliou a sua vida com Jesus hoje? Levanta suas mãos, eu gostaria de te ver. Se alguém fez essa oração pela primeira vez, ou está reconciliando a sua vida com Jesus, levante a sua mão, não tenha vergonha. Obrigado, Senhor. Obrigado por todos os todos cidadãos do teu reino, Senhor amado, que estão aqui.
assim na presença do Senhor, começando a entoar essa canção do reino, essa canção que sai do nosso coração, canções celestiais. Eu quero orar pela tua vida, mas não saia, entra no reino, entra com essa canção do reino. Se você necessita de um milagre, necessita que Deus realmente venha atuar na tua vida de uma maneira que só Ele realmente pode fazer. Se você ainda não fala esse idioma do reino, e você fala assim: eu quero falar o idioma do reino, eu quero que o Senhor Espírito Santo me toque, eu fale o idioma do reino nessa manhã, nessa tarde. Eu quero convidar essas pessoas em particular que passem aqui à frente, e eu vou orar pela sua vida, mas rapidamente, não pense duas vezes. Se você necessita de um milagre, se você deseja falar a língua do reino, passe rapidamente. Dos céus, teu reino vem na terra como é nos céus, teu reino vem. Adore ao Senhor. Começa a cantar essa canção celestial. Começa a cantar essa canção do reino. Teu reino vem. Pai nosso, Pai nosso dos céus, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Sim, Senhor. Teu reino vem na terra. Venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino neste lugar. Nos céus, teu reino vem. Teu reino vem. Comece a declarar, igreja. Comece a cantar canções espirituais. E deixa Deus ministrar o teu coração. Comece a cantar canções espirituais que saem do seu coração. Teu reino vem. Chamamos Jesus. Teu reino vem. Sim, Jesus. Vem o teu reino. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Teu é o reino. Vem o teu reino, Senhor. Reino teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. O teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Espírito Santo de Deus, começa a passear neste lugar mais forte, Senhor. Senhor, eu oro
Que todos aqueles que ainda, Senhor amado, não falam, Senhor amado, esse idioma celestial, eu oro que neste momento, Senhor amado, essas línguas, Senhor amado, começa a vir sobre a vida deles, Pai amado, assim como foi no Pentecoste, assim como foi na vida dos discípulos, Senhor amado, começa a vir sobre a vida de cada um deles agora. Agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, receba. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, pois teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. O teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu reino vem, teu reino vem, oh vem, oh vem. Teu reino vem, o teu reino vem. Agora seja batizado com línguas de fogo. Agora, somente solta, somente começa a falar agora. O Senhor está colocando essas línguas agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, agora. Receba o toque do Espírito de Deus. Agora, no nome de Jesus. Agora, receba. Declara o teu milagre agora. O teu milagre, Senhor. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, abro meu coração. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Aqui entre o Rei, Jesus,
Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Teu é o reino, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. E entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo, e enche-me de novo.
no nome de Jesus, Senhor, estabelecemos o Teu reino neste lugar, Senhor. E Pai amado, aqueles, Pai amado, que estão, Senhor amado, realmente declarando, Senhor amado, a cura, Senhor amado, eu sei que o Senhor já veio com a cura na vida deles, Pai amado. Pai, eu declaro, Senhor amado, que se existe alguém que está aqui ainda, Senhor amado, que não ainda foi tocado, Senhor amado, que não está falando esse novo idioma do reino, Senhor amado, receba agora, aí onde você está, agora, no nome de Jesus. Comece agora a falar em novas línguas, comece agora a falar as línguas do reino. Se você fala a língua desse reino, comece agora a falar, comece agora a declarar. Fala a língua do reino, fala a língua do reino agora, fala a língua do reino. Abra sua boca, igreja, e começa neste momento a falar a língua do reino. Começa, não tenha vergonha, não importa que a pessoa que está do seu lado não entenda. Comece somente a falar, comece a falar, comece a falar. O Senhor está te batizando com línguas. Não se sinta envergonhado, não pense que é algo na tua mente. Somente fale essas línguas que está vindo agora. Somente fale. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez e o Senhor vai continuar fazendo. Senhor, o que estamos vivendo aqui agora, Senhor, não vai parar aqui, Senhor amado. Não vai parar quando nós sairmos deste lugar, Senhor. Porque o Teu reino está em nós, o reino de Deus está em ti, e aonde você for agora, estabeleça, leve o reino de Deus, porque o reino de Deus está em ti. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Dê um forte aplauso ao Senhor, meus amados. Aleluia, aleluia. Pode se assentar. Deus é bom. Que tremenda presença, meus amados. Já estamos a ponto de terminar a nossa reunião. Mas não podemos terminar sem realmente obedecer os princípios, obedecer a lei do reino de Deus, verdade? E uma dessas leis que foi imposta, que está na sua palavra, quando vivemos como cidadão do Teu reino, do reino de Deus, é justamente os dízimos e as ofertas. Tem gente que fica, por muito tempo, aqueles que leram meu livro sabem que eu comento isso no meu livro. Por muito tempo eu me senti incomodado em falar sobre isso, falar sobre dízimo, sobre oferta, e pensar assim, mas o que vão falar? Vão pensar que, meus amados, se Deus falou comigo, eles não têm que pensar nada. Isso é um princípio, isso está escrito na minha palavra, foi algo que eu coloquei, que eu estabeleci. Então todo cidadão do reino, da mesma maneira que obedecemos as leis do reino deste mundo, nós também temos que obedecer a lei do reino de Deus, verdade? E uma dessas leis, como mencionei, é entregar ao Senhor o que pertence ao Senhor, que é os nossos dízimos, as nossas ofertas. E se você deseja, nessa tarde, já passou do meio-dia,
entregar o seu dízimo, a sua oferta, levante as suas mãos. Os embaixadores vão entregar um envelope para você. Levante as suas mãos bem alto, e aí vai estar o embaixador passando, entregando um envelope. E aí coloque aí o seu dízimo, coloque a sua oferta. A maior mentira que o diabo coloca na vida de um cidadão do reino, uma das maiores mentiras, porque são várias, mas uma delas é justamente isso. Não tenho que dar o dízimo. A igreja não precisa do dízimo. O pastor não precisa do dízimo. Eu não preciso do dízimo, nem o pastor, nem a igreja. Vocês não fazem isso para a igreja. Fazem assim, é que tem que dar para ajudar a igreja. Não é para ajudar a igreja. Um cidadão do reino entende que dá, porque é um princípio do reino. Nós damos porque é o correto de fazer. E é tão interessante que não preciso nem falar para vir aqui à frente, ver, todo mundo já está passando e entregando. Quando entende de verdade, já passa, entrega. Glória a Deus, verdade? Vamos ficar de pé. Se você ainda está preenchendo o seu envelope, preenchendo o seu cheque, pode, claro, ficar sentado. Mas se você já preencheu, passe aqui como todos fizeram, entregue aqui o seu dízimo, a sua oferta. Quero agradecer uma vez mais a todos que fazem parte dessa grande família, por tudo que fizeram. Foram 3 dias maravilhosos aqui com vocês. Amo vocês de todo o coração. Sei que é um novo tempo, sei que a igreja aqui vai crescer muito. E temos que realmente estar preparados como cidadão deste reino para tudo que Deus vai estar fazendo aqui. Já deveria ter terminado, fazia tempo, não sei nem, vamos chegar a tempo no aeroporto, vamos correr. Meu voo sai 2 horas da tarde, o meu voo e o voo do pastor Haroldo. E são 12:30 e eu estou aqui ainda, então não se preocupe com a sua comida. Amém? Mas quero uma vez mais agradecer, obrigado pelo carinho, obrigado por tudo que vocês estão fazendo. Não parem, não desistam de nada, não desista do que Deus quer fazer na sua vida, do que Deus quer fazer nessa igreja, porque é muito grande. Amém? Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Pai, mais uma vez eu quero abençoar a Tua igreja, Senhor amado, aqui neste dia, Senhor. Pai, eu agradeço, Senhor amado, a todos aqueles, Pai, que como cidadão do Teu reino entenderam, entregaram, Senhor amado, a Ti os dízimos, as ofertas, Senhor amado. E Pai amado, não fazemos isto, Senhor amado, porque queremos algo em troca, mas fazemos isso, Senhor amado, com entendimento da Tua palavra, Senhor amado, como obediência à Tua palavra, Senhor. E a obediência à Tua palavra, Senhor amado, também nos diz, Senhor amado, que o Senhor traria uma proteção, Senhor amado, nas nossas finanças quando entregamos os nossos dízimos. Que o espírito de miséria, o espírito de pobreza, Senhor amado, não tem direito, não tem como alcançar as nossas casas, nossas vidas, Senhor amado, porque nós estamos protegidos pela Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra diz, Senhor amado, que o Senhor repreenderia o devorador, Senhor amado. Repreenderia esse espírito de miséria, de pobreza, Senhor. E eu sei que ele está repreendido, Senhor amado, no nosso meio hoje, Senhor, porque somos obedientes à Tua palavra. Da mesma maneira que semeamos, Pai amado, a semente é para o nosso futuro, a semente é para o nosso amanhã, Senhor amado. Pai, eu declaro, Senhor amado, que essas sementes, essas ofertas que foram dadas, Senhor amado, venham a ser de uma grande colheita, Pai amado, para a Tua honra e para a Tua glória. Eu oro, Senhor amado, se existe alguém aqui, Senhor amado, que está passando um momento de dificuldade, Senhor amado, Pai, é fiel a Ti, Senhor amado. Eu declaro, Senhor amado, que o Senhor venha, Senhor amado, não somente com provisão, mas que o Senhor venha com abundância, Pai, em cada casa aqui representada, Pai. Pai, eu declaro, Senhor amado, novos trabalhos, promoções, declaro empresas sendo formadas. Eu abençoo o Teu povo neste momento do dízimo e da oferta na área financeira, Senhor. Como eu disse, Senhor, não pedimos somente a provisão, não declaro a provisão, porque a Tua palavra diz, Senhor amado, que o Senhor derramaria bênção sem medida, Senhor amado, abundante, Senhor amado, e é justamente isso que eu declaro, a Tua abundância, Senhor amado, em cada vida aqui representada, Senhor. Eu os abençoo, Senhor amado, declaro que a Tua presença, que a Tua graça, que a Tua consolação, Senhor amado, esteja conosco todos os dias da nossa vida, Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Que Deus os abençoe, meus amados.
277 pessoas. Cumprimente essas pessoas e assim estamos despedidos na presença do Senhor. Não esqueça de passar ali, comprar os produtos da nossa amada irmã Dérica, e também os produtos ali da Índia. Passa ali rapidamente, compra rápido porque eu já estou indo embora. Que Deus abençoe, meus amados. Nos vemos em breve.